Pessoal, tudo bem? Frederico Pires aqui no Maratona de Estudante e nós estamos no nosso terceiro vídeo a respeito de função. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E para você que nos acompanha, hoje nós vamos falar de domínio e de conjunto imagem a respeito dos gráficos. Pessoal, na aula passada nós vimos como identificar um gráfico. Você faz retas verticais e essas retas são paralelas ao eixo Y. Se interceptar o gráfico em apenas um ponto, eu digo que esse gráfico é uma função. Se você observar isso daqui, ó, esse gráfico, traçando retas verticais, você vê que essas retas interceptam esse gráfico em apenas um ponto. Mas essa não é uma condição suficiente. Você tem que delimitar o conjunto de elementos de todo esse eixo X que necessariamente vão ser associados. Tudo bem? Porque lembra que função, para cada elemento do domínio, necessariamente eu tenho que ter uma correspondência do contradomínio? Então você perceba que o seguinte, ó, valores negativos, menos 3, menos 4, menos 5, não tem correspondência aqui no eixo Y. E valores também acima do 5 também não tem correspondência. Logo, se eu considero o conjunto dos reais como domínio, isso daqui não vai ser uma função. Apesar de, em cada ponto, certo? As retas verticais interceptarem um gráfico em apenas um único ponto. Então, como que eu faço para delimitar, Frederico, o conjunto domínio? Ora, você tem que apenas fazer uma projeção desse gráfico aqui no eixo X. E como que você faz a projeção? Pega retas verticais, ó, e vai projetando aqui no eixo, tá bom? Então, o que você percebe? Você percebe que está indo do 0 ao 5. Mas tome cuidado, pessoal. Toda vez que você identificar bola fechada e bola aberta, você tem isso daqui, ó. Bola fechada é o valor real e bola aberta é o valor limite. O que significa? Significa que para uma dada equação matemática, quando eu substituo 0 nessa equação, eu tenho 2. Agora, quando eu tenho um intervalo aberto, significa que eu não substituo o 5. Mas, se caso eu substituísse o 5, eu teria o valor de 6. Por que a gente diz valor limite? Porque o domínio ele sai do 0, percorre 1, percorre 2, percorre 3, percorre o 4, 4, alguma coisa, mas de fato ele não chega no 5. Tá bom? Se ele não chega no 5, a imagem não vai ser o 6. Então como que a gente delimita? Eu vou fazer a maneira do intervalo para vocês. Ó. O domínio, então, eu vou ter que ele sai do 0 e vai até o 5. Como o 0 pertence, certo, a essa função, eu vou colocar um intervalo fechado. Como o 5 é um valor limite, tem essa representação de valor aberto. Ou você pode dizer, certo, o domínio é esse conjunto. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e x é menor do que 5. Entendeu, pessoal? Agora, como que a gente faz para achar o conjunto imagem? Basta você projetar o gráfico aqui, ó, no eixo Y. Você faz todos os pontos do gráfico aqui no eixo Y. Tudo bem? Você vai projetando. Certo? Então você veja que sai do 1 aqui e ó, ele tende a chegar ao 6, mas de fato ele não chega no 6. Por quê? Porque o 5 não foi associado. Então, como que a gente caracteriza o conjunto imagem? Vou fazer aqui em cima para vocês. Conjunto imagem. Em termos de intervalo, pego 1 e vai até um valor limite do 6. Por isso que é um intervalo aberto. Ou eu posso definir ainda o conjunto imagem da seguinte maneira. Ó, imagem y pertence aos reais, tal que o 1 pertence, o y é maior ou igual a menos 1 e menor que o 6. Beleza, pessoal? Então fique muito atento a esse detalhe do intervalo fechado e do intervalo aberto. Ok? Agora vamos para essa função aqui. Você percebe que o seguinte, Frederico, isso daqui não é não está me parecendo uma função. Veja lá, se você traça retas verticais, você percebe que em cada ponta aqui do gráfico, essas retas verticais interceptam em um único ponto. Beleza, agora você tem que delimitar o domínio, porque nem todos os elementos do eixo X positivo e do eixo X negativo estão associados. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar. Ó. Vamos começar a projetar, fazer as projeções, certo? Beleza, maravilha.
E agora você vai se perguntar, Frederico, como que é essa função, que equação matemática que dá a origem a esse gráfico? Será que isso daqui corresponde a uma função, essa é outra função? Na verdade, pessoal, isso daqui pode representar uma única função, que tem leis de formações. É o seguinte, do menos 3 ao menos 1, eu tenho uma lei de formação. Do menos 1 a 1, eu tenho uma outra lei de formação. E do 1 ao 4, eu tenho uma lei de formação. Certo? Agora, tome cuidado, porque veja só. Tá vendo esse primeiro gráfico aqui? Ó? Você veja que ele parte do menos 3, porque é intervalo fechado, e vai até o menos 1. Só que eu não considero menos 1, porque o intervalo é aberto. Então, para esse primeiro trecho, eu vou fazer pegando 3 e aberto no menos 1. Agora, para esse outro gráfico, eu vejo que ele pega o menos 1, é intervalo fechado, e não pega o 1, que é o intervalo aberto. Então, ó, pega o menos 1 e não pega o 1. Certo? E não pega. Então, intervalo aberto aqui. E eu percebo que nesse outro trecho, eu pego o 1, porque é o intervalo fechado, e não pego o 4. Então, eu pego o 1 e não pego o 4. Portanto, intervalo aberto. Aí, muitas vezes, isso daqui causa confusão na pessoa, porque ela não consegue estabelecer o domínio. E, na verdade, pessoal, veja o seguinte. Para cada elemento do eixo x, eu tenho que ter uma correspondência no eixo y, não tem? Então, você veja que, embora o menos 1 não faça parte aqui desse gráfico, ele faz parte desse gráfico. E, embora 1 não faça parte aqui desse gráfico, ele faz parte desse gráfico. Então você veja que todos os pontos do menos 3 ao 4 são associados. Você pode fazer isso daqui representando como um conjunto união entre eles, ou você pode fazer, certo? Que o domínio, conjunto domínio, é x pertencente aos reais, tal que vai do menos 3, x é maior ou igual a menos 3, indo até o 4. Tá? Mas eu não pego o 4, porque é um valor limite. E agora, como que você faz para fazer a projeção? Ora, perceba que esse gráfico aqui, ó, pega propriamente o 3. E daqui em diante, ó, eu tenho esses pontos. Então você veja que esse gráfico pega apenas o 3, certo? Esse outro gráfico pega do 4, vai subindo, e esse outro ramo aqui, ó, pega do 5 em diante. Então, na verdade, para fazer o conjunto imagem, não é uma boa ideia fazer em termos de intervalo, tá bom? É bom eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui e escrever aqui para vocês. Então, como que eu posso fazer o conjunto imagem? Eu posso escrever conjunto imagem. Espera aí, pessoal. Y pertence aos reais, tal que o y ele é igual a 3, certo? Porque todos esses pontos aqui do gráfico pegam apenas o 3, e o y ele vai ser maior que o 4 e menor que o 7. Por que maior que o 4? Porque você perceba, pessoal, que nesse ramo aqui, ó, desse gráfico, o menos 1 não faz parte desse ramo. Então ele tende ao valor menos 1. E de fato a imagem tende ao 4. Mas como menos 1 não é associado, não tem o 4. A mesma coisa, ó, para o domínio tende ao 4, que teria uma imagem tendendo ao 7. Mas como ele não pertence, então tem que ficar um intervalo aberto aqui. Entendeu? Então, pessoal, tome muito cuidado com o intervalo fechado e com o intervalo aberto. Porque se você não faz essa distinção, você erra tanto definindo o domínio quanto definindo o contradomínio. Tá bom? E agora isso daqui? Bom, Frederico, isso daqui eu só tenho pontos marcados. Eu não tenho gráfico. Ora, pessoal, o gráfico, na verdade, é uma reunião de vários pontos. E aí você tem que perceber o seguinte, que esse ponto, ó, mais esse ponto, podem fazer o domínio de uma função. Que função é essa? A gente não sabe. A gente só está interpretando aqui. Então, veja só. Quais elementos do eixo x são associados? Faltou eu colocar aqui, ó, y e x. Quais elementos do eixo x são associados? Aí eu posso escrever o seguinte, direto. Quer ver? Ó? Domínio. X pertence aos reais, tal que x é igual a menos 2, porque ele foi associado. É igual também a 1, porque 1 foi associado. E
o 3 também, porque o 3 foi associado. Agora, para o conjunto imagem, pessoal. Y pertence aos reais, tá o quê? O y. Ora, quando eu pego menos 2, que imagem eu tenho? Tenho imagem 1. Quando eu pego o 1, que imagem eu tenho? Eu tenho o 0. E quando eu pego o 3, que imagem eu tenho? Menos 4. Menos 4. Então, esse daqui é um exemplo muito interessante, porque à primeira vista a pessoa fala, ah, isso daqui não é uma função, mas na verdade é uma função. Então, pessoal, o que a gente pôde ver nessa aula? Como que a gente tira o domínio, o conjunto imagem de uma função, certo? Trabalhamos a respeito com o conceito de valor limite, certo? Ou seja, valor real e intervalo fechado e intervalo aberto, tá bom? E assim a gente pôde calcular o conjunto imagem e também o domínio pelo modo do intervalo e também por esse outro modo aqui que pode aparecer na sua prova. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Curta, compartilhe com seus amigos e lembrando que a gente tem o nosso link do Instagram aqui na descrição do vídeo. Forte abraço!